Muita gente me pediu pra falar sobre a Austrália. Pensei que não seria tão ruim assim. Tipo, as aranhas gigantes e os tubarões são a parte assustadora, né? Pois é, eu estava enganado. A internet australiana é um pesadelo. Predadores se escondendo atrás de perfis falsos, encontros que acabam em desaparecimentos e conversas que terminam em cenas de crime. Bem-vindos ao lado sombrio da internet da Austrália. Este primeiro caso nos leva ao sul da Austrália, a uma cidadezinha tranquila chamada Stirling, logo nos arredores de Adelaide. É o tipo de lugar que as pessoas ainda descrevem como seguro, onde o maior drama costuma ser algo como uma briga de vizinhos ou uma tempestade que derruba a energia. E é justamente isso que torna este caso tão impactante, porque o que aconteceu com Carly Ryan não começou com um arrombamento, nem com alguma figura sombria à espreita do lado de fora da casa dela. Começou na internet. Lá em 2005, as redes sociais ainda estavam na sua fase inicial. O MySpace estava bombando, e para muitos adolescentes, parecia um mundo totalmente novo, onde você podia conhecer pessoas instantaneamente, conversar a noite toda, compartilhar músicas, compartilhar fotos, construir uma identidade e se sentir visto. Não existia a mesma consciência cultural que temos hoje. As pessoas não falavam o tempo todo sobre catfishing, aliciamento ou predadores como falamos atualmente. Os pais não tinham um manual, as crianças muito menos. Carly tinha 14 anos, prestes a fazer 15. Ela morava em Stirling com a mãe, Sonia, e o irmão mais novo. E todo mundo que conhecia Carly a descrevia da mesma forma. Engraçada, cheia de energia, sempre animadora. Ela tinha o próprio estilo, adorava maquiagem e roupas, gostava de se expressar e os amigos a descreviam como gentil, de coração aberto, o tipo de pessoa que fazia os outros se sentirem acolhidos. Carly e Sonia eram especialmente próximas. Sonia teve Carly muito jovem e a criou como mãe solteira. Mais tarde, ela disse que Carly lhe deu um propósito, como se de certa forma tivesse salvado a vida dela. Então elas não eram apenas próximas. Eram aquela dupla de mãe e filha que realmente contava tudo uma para a outra. Pelo menos, quase tudo. Porque à medida que Carly entrava na adolescência, o círculo social dela começou a mudar. Ela acabou caindo em um grupo que era descrito como mais experimental do que ela. Em certo momento, Carly teve uma intoxicação alcoólica e foi parar no hospital. E o interessante é que ela não levou na esportiva, tipo, tanto faz. Aquilo a assustou. Ela disse à mãe que tinha ficado assustada, e isso a levou a se afastar daquele grupo específico. Então Carly fez o que muitos adolescentes fazem quando sentem que precisam de pessoas novas. Ela foi para a internet. Ela entrou no MySpace. Também entrou em um site chamado Vampire Freaks, uma comunidade da cena alternativa que funcionava como uma rede social também. Carly contava à mãe sobre os amigos que estava fazendo online, e ela parecia realmente empolgada. Era como se estivesse encontrando novos círculos, uma nova conexão, um recomeço. E foi por meio disso que Carly conheceu alguém que rapidamente se tornou o centro do mundo dela. Um garoto de 17 anos chamado. Na internet, ele usava o nome de usuário e era apresentado como um aspirante a músico de rock que morava em Melbourne com o pai. Carly se apaixonou perdidamente, aquela paixonite adolescente total em que você não consegue parar de falar da pessoa, em que tudo parece intenso e importante. Sonia, é claro, percebeu a diferença de idade. 14 de 17 não é pouca coisa. Então ela tentou ficar de olho na situação sem afastar Carly. E sempre que Sonia via as mensagens deles, parecia normal. Música, viagens, planos para o futuro, sonhos e esperanças. Nada abertamente sexual. Nada que gritasse perigo. Brandon também conversava com as amigas de Carly, o que fazia tudo parecer ainda mais real. As amigas no início ficaram empolgadas, tipo, beleza, a Carly tá nessa de namoro à distância. E então o pai de Brandon começou a aparecer ao fundo. Um homem chamado Shane. Shane comentava nas publicações, interagia com elas e basicamente agia como um pai compreensivo que aprovava o relacionamento. Sonia disse mais tarde que Carly tinha crescido sem o pai e que a presença de Shane parecia preencher esse vazio emocionalmente. Carly gostava da atenção,
Gostava de sentir que tinha essa família estendida ligada a Brandon. Agora Carly está planejando a festa de 15 anos dela. Ela convida Brandon para ir. Seria o momento perfeito para eles finalmente se conhecerem pessoalmente. Mas Brandon liga e diz que não vai conseguir ir. Carly fica arrasada. Até que Brandon sugere um meio termo. O pai dele, Shane, vai estar passando pela região a trabalho e adoraria dar uma passada, conhecer a família e entregar um presente da parte de Brandon. Sonia ficou hesitante porque, sim, ainda assim, é um homem adulto vindo conhecer a sua filha adolescente. Mas a questão é a seguinte: a essa altura, não parecia um estranho. Eles já tinham convivido online, já vinham conversando. Shane parecia familiar, então Sonia concordou. Na noite da festa de aniversário de Carly, Shane chega à casa usando um uniforme de segurança. Ele até mostra a Sonia um crachá de identificação. Ele é educado, simpático, conversa com todo mundo. À primeira vista, ele parece exatamente aquilo que está tentando aparentar. Um pai respeitável fazendo algo normal. Ele entrega a Carly o presente de Brandon. E mais tarde, Sonia descobriria que o presente incluía coisas como peças de roupa íntima e uma fantasia de enfermeira. Então, mesmo que ninguém na sala tenha se dado conta totalmente naquele momento, já havia algo errado, profundamente errado. Conforme a noite avança, Sonia percebe que Shane está estranhamente apegado a Carly, rondando de um jeito esquisitamente possessivo. Carly se mantém calma, tentando ser educada, tentando causar uma boa impressão. Ela queria que o pai de Brandon gostasse dela. Ela queria que esse relacionamento parecesse de verdade. Quando a festa termina, Shane diz que vai procurar um hotel. Sonia, sendo hospitaleira, diz a ele que pode ficar no quarto de hóspedes. E na manhã seguinte é quando Sonia vê algo que embrulha o estômago dela instantaneamente. Ela passa pelo quarto de Carly e vê Shane dormindo na cama de Carly, totalmente vestido, por cima das cobertas, e as amigas de Carly também estão no quarto. Sonia fica horrorizada. Ela exige que ele vá embora imediatamente. E eis o que é arrepiante. Ele não discute, não dá explicação, não pede desculpas. Ele simplesmente se levanta, sai em silêncio, entra no carro e vai embora. Depois disso, Sonia não aguenta mais. Ela diz a Carly que não liga o quanto ela gosta de Brandon. O comportamento de Shane é perturbador e inaceitável. Carly admite que Shane se comportou de forma inadequada, mas Carly está emocionalmente fisgada pela história em que acredita. Brandon ama, Shane é o pai dele, e tudo isso tem importância. Ela implora à mãe que resolva a situação, que contorne tudo. Ela não quer perder o relacionamento. Sonia reage como uma mãe em pânico. Ela corta a internet, toma o celular de Carly, ameaça chamar a polícia. Carly entra em desespero. Implora para que ela não faça isso, porque na cabeça de Carly, se a polícia se envolver, Brandon some para sempre. No fim, Sonia devolve o celular a Carly, mas com uma condição clara: nenhuma comunicação com Shane. Sonia manda um e-mail diretamente para Shane e basicamente diz: se você entrar em contato com a minha filha de novo, a polícia vai se envolver. Shane responde de forma cruel. Ele ameaça entrar com uma ação por difamação, insulta Sonia e faz uma ameaça controladora, quase possessiva, dizendo que, se Carly e Brandon continuarem, Carly vai morar com eles de qualquer jeito, então Sonia vai perder de um jeito ou de outro. Esse e-mail é importante porque mostra algo essencial. Não se tratava de um adulto comum que ficou constrangido e recuou. Era alguém com raiva por ter o controle questionado. Agora, vamos adiantar um pouco. Quase um mês se passa. Carly parece estar mais como ela mesma de novo. No dia 19 de fevereiro, ela passa a manhã com Sonia pintando as unhas e se arrumando para uma pijamada planejada na casa de uma amiga. Sonia tinha conversado com os pais da amiga. A pijamada era algo normal, estava na agenda. Quando Carly sai, Sonia depois conta que elas se abraçaram várias e várias vezes, 4 abraços apertados, como se nenhuma das duas quisesse se soltar. Carly diz: "Te amo, mãe", e vai embora. Essa foi a última vez que Sonia viu com vida. Na manhã seguinte, bem cedo, no dia 20 de fevereiro, a polícia recebe uma ligação. Horseshoe Bay, Port Elliot, cerca de 80 quilômetros ao sul de Adelaide.
alguém encontrou o corpo de uma jovem boiando de bruços em águas rasas. Um perito legista confirma rapidamente: isso não foi um acidente. Por volta das 9 da manhã, Sonia tenta ligar para Carly. O celular está desligado, e Carly estava sempre no celular, então isso dispara um alarme imediato. Sonia liga para a casa da amiga. Carly nunca chegou lá. Sonia liga para a polícia e a polícia diz a ela que encontraram um corpo que corresponde à descrição de Carly. Nenhum documento foi encontrado perto do corpo. Sonia tem que identificar a própria filha. E ela diz que soube no exato momento em que viu o esmalte das unhas. A notícia se espalha rápido. As amigas de Carly veem o rosto dela na TV. A cidade fica em frangalhos. Ninguém consegue imaginar um motivo para alguém ter como alvo Carly. Na praia, a polícia encontra sinais de luta, peças de bijuteria quebradas espalhadas, gotas de sangue na areia, a ponta de uma luva de látex. A autópsia mostra 19 ferimentos, vários golpes na cabeça. A causa da morte é descrita como uma combinação de trauma facial, sufocamento e afogamento. Eles também encontram canabinoides no sangue dela e areia no esôfago, o que significa que ela estava viva enquanto o rosto estava naquela areia, lutando. A polícia recolhe imagens de câmeras de segurança de estabelecimento próximos. Uma câmera mostra Carly às 19h04, caminhando pelo calçadão com 2 homens. Uma testemunha relata mais tarde ter visto homens que correspondiam àquela descrição perto da praia, próximo de onde Carly foi encontrada, pouco antes das 22 horas. A testemunha também se lembra de um carro azul claro na área de estacionamento e de um detalhe que se torna enorme: um crachá de segurança com o número 24 na janela do lado do passageiro. Agora os detetives estão tentando responder à grande pergunta: por que Carly estava ali, afinal? Port Elliot é longe de onde ela deveria estar. Ninguém do círculo real dela consegue explicar isso. Então os investigadores entram no mundo online de Carly, e um nome continua a estar aparecendo: Brandon Kane. Quando revisam as mensagens, eles veem o apego romântico, comunicação constante, mas também percebem algo mais sombrio. Mensagens para as amigas de Carly que vão ficando cada vez mais agressivas com o tempo. Manipuladoras. Como alguém tentando isolar Carly de qualquer pessoa que pudesse interferir. A polícia quer falar com Brandon e quer falar com Shane. Sonia conta à polícia tudo sobre o incidente da festa de aniversário e mostra a eles a troca de e-mails. Os detetives rastreiam números de telefone com os quais Carly vinha se comunicando. Os números levam a Melbourne e Adelaide, e os dados telefônicos sugerem um deslocamento em direção a Adelaide por volta da época da festa de aniversário de Carly. Mas quando os detetives buscam os nomes associados a esses números, são falsos. Os dados não levam a pessoas reais. Algumas ligações estão ligadas a uma região chamada Walkerville, perto da casa de Carly, e a polícia investiga um parque de trailers no local. E eles esbarram em algo concreto. 2 homens que correspondiam às descrições das câmeras de segurança tinham se hospedado em um dos chalés. Eles dirigiam um carro que correspondia ao que a testemunha havia descrito. Esse carro está registrado em um endereço de Melbourne. 11 dias após a morte de Carly, a polícia vai até esse endereço. O carro azul claro está estacionado na frente. E na janela, o crachá de segurança. O endereço pertence a Gary Francis Newman, um pai de 3 filhos de 48 anos. A polícia o prende. Ele não diz nada, então eles revistam a casa dele. Em uma gaveta de escrivaninha, encontram páginas e páginas de nomes, e-mails e senhas, como um manual de engano. Os investigadores determinam que Gary tinha mais de 200 personas online. E sim, 2 dessas personas eram Brandon e Shane. Enquanto a polícia está lá, o computador dele mostra conversas abertas com outras adolescentes. E ele está logado como Brandon. Eles também encontram fotos falsas e provas de que ele usava dados reais de familiares e amigos para fazer os perfis parecerem legítimos, de modo que, se alguém verificasse, parecia haver pequenas provinhas por toda a parte. Eles encontram mais uma coisa que sela tudo: uma câmera levada da casa de Carly na noite da festa de aniversário dela. E há uma foto de Carly em pé ao lado de Gary, que ela acreditava ser Shane. O uniforme de segurança e o crachá eram falsos.
A identidade era falsa. Toda a história do Brandon era uma armadilha. E o garoto visto caminhando com Carly naquela noite era o filho de 17 anos de Gary. Acredita-se que ele tenha sido usado para interpretar o papel de Brandon pessoalmente. A polícia acredita que Carly concordou secretamente em encontrá-los, porque ela tinha esperado tanto tempo para finalmente conhecer a pessoa que achava que amava. Ela não contou à mãe. Gary levou Carly e o filho até Horseshoe Bay. E em algum momento, os investigadores acreditam que Gary tentou avançar sexualmente. Carly recusou e Gary atacou. A perícia indica que ela lutou pela vida naquela praia, por pelo menos 30 minutos. Gary foi julgado mais tarde e condenado por assassinato. Recebeu prisão perpétua com um período mínimo de 29 anos sem possibilidade de liberdade condicional. O filho dele foi inocentado das acusações, e a identidade dele permanece sob sigilo. E a mãe de Carly, Sonia, se recusou a deixar a história cair no esquecimento. Ela criou a Fundação Carly Ryan, voltada à educação sobre segurança online, tentando dar aos pais e às crianças a consciência que não existia quando Carly foi atraída para a armadilha. Porque este caso é um daqueles exemplos iniciais e definidores de uma verdade moderna. Às vezes, o perigo do estranho não é um estranho na rua. É um estranho que primeiro faz com que ele mesmo pareça familiar através de uma tela. As pessoas conhecem a sua alma gêmea de todo tipo de jeito. Às vezes é um amigo de um amigo, às vezes é o trabalho, às vezes é uma mensagem aleatória que vira conversas diárias, piadas internas e planos para um futuro que parece completamente real. E é isso que torna o caso de Renai Marsden tão perturbador, porque na superfície, a versão oficial parece simples. Uma jovem está com o coração partido, ela vai até um local conhecido por suicídios e se joga. Mas quando você puxa o fio só um pouquinho, percebe que essa história não é só sobre um coração partido. É sobre um relacionamento que começou numa tela, uma identidade falsa que se manteve por quase 2 anos, e o tipo de manipulação que não deixa hematomas, mas ainda assim pode ser letal. Renai Marsden nasceu em 15 de outubro de 1992, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ela cresceu na região de Sydney e tinha uma família que amava, especialmente a mãe, Teresa. Por tudo o que a família dela disse depois, Renai era acolhedora, sociável, o tipo de pessoa que conseguia conversar com qualquer um, e ela e a mãe eram extremamente próximas. Não num sentido superficial de a gente se dá bem, era mais que Renai realmente se confidenciava com ela. Teresa era a pessoa de confiança dela. Mas como muita gente, a vida de Renai também tinha as suas fissuras desde cedo. Os pais dela se separaram quando ela era pequena e, com o tempo, a mãe se casou de novo. Renai adotou o sobrenome do padrasto e eles construíram uma família mista com mais filhos. E pela maioria dos relatos, Renai amava os irmãos e amava fazer parte daquela unidade familiar. À medida que crescia, ela trabalhava e tinha objetivos, não estava só à deriva. E também teve relacionamentos como qualquer jovem adulta. Um em especial, no início, foi muito importante para ela. Foi sério o suficiente para ela imaginar um futuro. E então terminou de forma abrupta, de um jeito que a desestabilizou completamente. Em muitos relatos, esse término é descrito como o momento em que o mundo emocional de Renai ficou mais frágil. Não é que ela estava condenada, mas dá para perceber como o momento importa. Ela estava vulnerável, tentando se recuperar, tentando se sentir desejada de novo. E é aí que uma das pessoas mais importantes desta história volta a entrar na vida dela, amiga próxima, Camila Zeidan. Elas se conheciam desde o ensino médio. Eram unidas o bastante para as famílias se conhecerem, para frequentarem a casa uma da outra, para compartilharem segredos. É aquele tipo de amizade em que você presume que a lealdade é automática. Tipo, você nem questiona isso. Em determinado momento, Camila apresentou Renai a um cara chamado Braden Spiteri, ou pelo menos apresentou a ela a ideia dele. O relacionamento começa online. Mensagens, redes sociais, troca de textos, e bem rápido fica intenso. Renai acredita que conheceu alguém que realmente a entende, alguém que a deseja, alguém que é constante, pelo menos no começo. E é aqui que a história começa a pender para algo que deveria ter acendido um alerta, mas não acendeu.
porque os sentimentos não funcionam como a lógica. Renai nunca conheceu Brayden pessoalmente. Nenhum café rápido, nenhum "vamos nos encontrar no meio do caminho", nenhum encontro casual, só mensagens. E toda vez que o assunto de se encontrar surgia, havia um motivo para não dar certo. A explicação que era passada a Renai era que Brayden estava preso no centro correcional de Goulburn, supostamente por uma infração de trânsito que resultou na morte de um amigo. Independentemente de os detalhes dessa história terem mudado com o tempo ou terem sido recheados com mais drama, o ponto é: a prisão virou a desculpa para tudo. Ela explicava por que ele não podia aparecer, porque as coisas continuavam atrás de uma tela, porque tudo tinha que ser controlado e agendado. E o relacionamento não era algumas mensagens de vez em quando. Segundo o que foi noticiado em torno do inquérito, eram milhares e milhares de mensagens ao longo de um longo período de tempo. A outra coisa que mostra o quão real aquilo parecia para Renai é que não era algo só privado. A família dela sabia de Brayden. Teresa também recebia mensagens de Brayden. A persona não foi construída apenas para Renai, foi construída para resistir a um escrutínio. Renai estava envolvida a ponto de fazer o que muita gente faz quando acha que encontrou a pessoa. Ela tornou aquilo permanente. Ela tatuou o nome de Brayden no peito. Esse detalhe importa porque não é algo que você faz por um caso passageiro. Mostra o quão fundo ela estava nessa. Mas enquanto o apego de Renai crescia, o relacionamento em si tinha um lado mais sombrio. Não era só romântico, era controlador. Havia padrões de ciúme, possessividade, oscilações emocionais bruscas, quente num momento, frio no outro. E quando você já está emocionalmente vulnerável, esse tipo de joga e puxa pode se tornar viciante. Você acaba correndo atrás da versão boa da pessoa. Você se culpa pela versão ruim. Você se esforça mais e você dá mais de si. E ao mesmo tempo, a amizade de Renai com Camila também estava ficando complicada. Pessoas próximas a Renai depois descreveram Camila como excessivamente envolvida na vida de Renai. Às vezes agressiva, às vezes intensa de um jeito que não parecia uma amizade normal. Isso é importante, mas vou tomar cuidado com esse ponto, porque a parte mais clara e mais comprovável deste caso todo não é sobre clima ou boatos. É sobre o que a polícia acabou descobrindo. Camila era Brayden. Então pare e reflita sobre isso por um segundo. A pessoa em quem Renai confiava como melhor amiga era também a pessoa que se passava por namorado dela atrás da tela. O que significa que Renai estava sendo manipulada emocionalmente em duas direções ao mesmo tempo. Camila de um lado, Brayden do outro. E se você está se perguntando como isso durou tanto tempo, parte do motivo pelo qual o catfishing funciona é porque ele cria uma realidade particular. Faz a vítima se sentir escolhida, especial, enxergada. E quando as coisas não fecham, o catfish sempre tem uma explicação pronta. A explicação vira uma ferramenta. A prisão é uma ferramenta. Ainda não posso te encontrar é uma ferramenta. Você não entende o que eu estou passando. É uma ferramenta. Vamos adiantar para 2012 e 2013. Há sinais de que Renai não está bem. Em determinado momento, quando a soltura que ela esperava não aconteceu, ela entrou numa espiral tão grave que tentou se machucar e acabou no hospital. Esta é uma das partes mais dilacerantes da história, porque mostra o poder que o relacionamento tinha sobre o humor e a estabilidade dela. A família dela tentou intervir. Tentaram redirecioná-la. Tentaram trazê-la de volta para a vida real. E por um momento, parecia que poderia dar certo. Renai chegou a namorar outra pessoa por um tempo. Ela até ficou noiva, mas o fio do Brayden nunca se rompeu por completo. Mesmo que tivesse mudado para "a gente é só amigo", o apego ainda estava lá. E quando o noivo dela pediu que ela escolhesse ele ou Brayden, Renai escolheu Brayden. Ela terminou o noivado. Isso não é uma situação normal, não é ela só gostou de outra pessoa. Isso é cativeiro emocional. Daquele tipo em que a pessoa que você nunca conheceu, de alguma forma, parece mais real do que a pessoa na sua frente. Agora chegamos à reta final, de julho ao começo de agosto de 2013. Renai começa um emprego novo. Os colegas percebem que ela não está sendo ela mesma. E então Brayden some por semanas. Nenhuma resposta. Nada. Renai fica tentando entrar em contato várias e várias vezes,
tentando fazer com que ele responda, tentando entender o que está acontecendo. Ela está numa espiral, porque o silêncio é uma forma de punição nessas dinâmicas. É assim que o controle acontece. A vítima fica em pânico, tentando adivinhar, se culpando, fazendo qualquer coisa para reaver a conexão. No dia 5 de agosto de 2013, Renai finalmente recebe uma resposta. E é basicamente um término, um pedido de espaço. Uma frase que cai como uma porta batendo. Hannah está com uma colega de trabalho quando lê aquilo e ela desmorona. Está tremendo, chorando, completamente arrasada. Ela sai do trabalho mais cedo, tenta entrar em contato com Braden de novo. Em certo momento, ela liga para Goulburn tentando falar com ele porque acredita que ele está lá. E então, mais tarde naquele dia, algo muda. A mãe dela percebe que ela está abalada, mas Renai tenta minimizar. Ela até aparenta estar calma, vestida como se fosse sair. E Teresa, por um momento, acredita que talvez a crise tenha passado. Por volta do fim da tarde, Renai sai. Mas ela não vai se encontrar com amigos. As câmeras de segurança depois a registram dirigindo em direção a The Gap, nos subúrbios a leste de Sydney. Um penhasco à beira-mar que dá para o mar da Tasmânia. The Gap é, infelizmente, bem conhecido como um lugar onde as pessoas vão para tirar a própria vida. Há câmeras, cercas, medidas de segurança. Mas ainda assim, é um local que carrega essa reputação sombria. Renai estaciona o carro e envia mensagens. Algumas para Braden e uma para a mãe, que soa como uma despedida. E então, por volta das 17h51, ela escala cerca perto de um ponto chamado Jacob's Ladder. Minutos depois, ela joga o celular no mar e se atira. A polícia atende ao chamado. Eles encontram o carro dela. Dentro há objetos pessoais. No para-brisa, escrita na poeira, uma mensagem. Eu te amo, Braden. A família dela está vivendo um pesadelo e fica pior porque o corpo dela nunca é recuperado. Buscas são feitas, mas o oceano não a devolve. No início, a raiva da família é direcionada exatamente para onde você esperaria, para Braden. Teresa tenta entrar em contato com ele. A polícia vai até Goulburn, e é aí que toda a história desmorona. Não existe nenhum detento chamado Braden Spiteri, nenhum registro, nenhuma pessoa para interrogar, nenhum namorado para confrontar, nada. Então agora os detetives estão se perguntando: se Braden não é real, quem é? E a resposta está bem à vista. Camila Zeidan, amiga que frequentava a casa da família, que estava apoiando Renai, que fez parte das buscas, que estava na sala enquanto todos entravam em pânico. Com o tempo, os investigadores determinam que Camila tinha criado e mantido a identidade de Braden e a usado para envolver Renai em um relacionamento íntimo por quase 2 anos, comunicando-se por S e pelo Facebook. Tem também a questão da foto, porque todo catfish precisa de um rosto. A foto do Braden acabou se revelando ser de um cara real chamado Cameron Lang, que não tinha nada a ver com Renai. A foto veio de um encontro do passado. Camila tinha uma foto com ele tirada em uma balada, e a imagem dele foi usada para dar a Braden uma identidade verossímil. Quando Camila é confrontada, ela acaba admitindo o fato central. Braden não era real. Braden era ela, mas ela oferece uma explicação que as autoridades e a família de Renai rejeitam. Ela alega que ela e Renai estavam, na verdade, em um relacionamento romântico real, e que Braden era apenas uma identidade de fachada para esconder isso de uma família que desaprovaria. A legista do estado de Nova Gales do Sul não aceitou essa narrativa e concluiu que as ações de Camila causaram a dor e o sofrimento que levaram Renai a tirar a própria vida. E aqui está a parte que deixa as pessoas furiosas. Camila não foi indiciada, não porque a legista não tenha levado o caso a sério, não porque a família não tenha lutado, mas porque o sistema jurídico teve dificuldade em encaixar o que aconteceu em uma categoria criminal bem definida. O catfishing, mentir sobre a identidade, manipular alguém emocionalmente, submeter a pessoa a ciclos de amor e afastamento, pode ser devastador, mas nem sempre é claramente criminoso sob as leis existentes, especialmente quando o ato final é da própria vítima. Então, para a família Marsden, é como perder Renai 2 vezes.
Primeiro para o penhasco e depois para essa realidade em que a pessoa no centro de tudo pode simplesmente ir embora ilesa. O desdobramento se torna uma luta por mudança. Pessoas falando sobre a lei de Renai, argumentando que esse tipo de abuso não físico deveria ser levado mais a sério, que a manipulação emocional pode ser uma forma de dano com consequências reais. E acho que a coisa mais difícil para quem está de fora é o quão tentador é dizer: por que ela não percebeu? Por que ela não parou? Mas não é assim que funciona. Quando alguém controla o seu mundo emocional por tempo suficiente, a sua lógica não opera normalmente. O seu senso de autoestima fica atrelado às mensagens da pessoa. O seu humor fica atrelado a se ela vai responder ou não. E, se quem está fazendo isso também é alguém em quem você confia na vida real, alguém de dentro do seu círculo, suas defesas baixam ainda mais. Renai tinha 20 anos. Ela tinha planos, família, um futuro. E foi arrastada por um relacionamento que não era só falso, era arquitetado, personalizado, projetado para fisgá-la, mantê-la presa e puni-la sempre que ela se afastava. Tudo através de uma tela. É por isso que este caso pertence à categoria de crime originado na internet, mesmo não havendo um estranho mascarado em um beco escuro. Arma aqui era a identidade. Arma era o acesso. Arma era o controle. E Renai pagou o preço. Se você acha que o lado sombrio da internet australiana já é ruim o bastante, não se acomode. Ainda temos mais 3 casos. Em maio de 2010, Nona Belmezoff, de 18 anos, morava em Sydney, na Austrália, com a família. Nona era apaixonada por animais e estava fazendo um curso profissionalizante. No futuro, ela queria um emprego trabalhando com animais. Como muitos jovens, Nona usava o Facebook e também estava em um site de relacionamentos chamado Oasis Active. Em abril de 2010, Nona recebeu uma mensagem no Facebook de um perfil de um homem chamado Jason Green. Green disse que era líder de equipe do Serviço de Resgate e Educação de Vida Selvagem, também conhecido como WIRES. Ele ofereceu a ela um emprego resgatando animais. Nona ficou radiante com a oferta de emprego e aceitou. E se você parar para pensar, é justamente aí que está a isca. Ele não mandou mensagem só para flertar. Ele foi direto ao sonho dela. Ofereceu a ela exatamente a vida que ela queria, no exato tom que faria tudo parecer oficial. Green combinou de se encontrar em uma estação de trem em Lamea, um subúrbio de Sydney, que fica a cerca de 56 quilômetros do centro de Sydney. No dia 5 de maio de 2010, Nona viajou até Lamea e encontrou Green. Eles caminharam por uma trilha no mato que Green disse fazer parte do treinamento. E esse detalhe ele importa, porque não é como se eles tivessem se encontrado em um café ou num lugar público movimentado. É uma trilha silenciosa e cheia de vegetação rasteira, árvores, mato, cantos em que você não consegue realmente enxergar quem está ao seu redor. Daquele tipo de lugar em que, se algo dá errado, você pode gritar. E o som simplesmente se dissipa no ar. Ao longo dos 4 dias seguintes, Nona e Green se encontraram e caminharam pela trilha no mato. E na superfície parece treinamento, mas é também ele acostumando-a à rotina. Mesmo lugar, mesma caminhada, mesma normalidade, deixando-a à vontade. No dia 10 de maio, aconteceu algo que incomodou Nona e ela contou aos pais. Green disse a ela que era treinamento de autodefesa. Ela contou que Green a empurrou no chão e depois subiu em cima dela. Ele quase a sufocou, e o que é tão perturbador nisso é a forma como ele apresentou o ato, como se fosse algum tipo de lição, como se ele tivesse autoridade para fazer aquilo, como se ela devesse aceitar porque era para o bem dela. Em seguida, ele a colocou de pé novamente, vendou os olhos dela e amarrou os pulsos dela atrás das costas. Depois a empurrou no chão, subiu de novo em cima dela e se recusou a sair. Ele sussurrou no ouvido dela: "O que você faria?" Essa frase é material de pesadelo porque não é nem sutil. É ele testando o quão impotente ela está. E quando Nona começou a chorar, ele finalmente saiu de cima dela. Os pais de Nona até queriam que ela voltasse ao treinamento, mas ela disse que precisava continuar treinando ou perderia o emprego dos sonhos. E dá para perceber o quão encurralada ela deve ter se sentido, porque uma vez que você acredita que o emprego é real,
Desistir parece que você está jogando o seu futuro fora. No dia 12 de maio, Nona foi a La Mia para o que deveria ser uma sessão de treinamento que duraria a noite toda. Tristemente, ela não voltou para casa na tarde do dia seguinte, como havia planejado. Os pais dela registraram o desaparecimento. A polícia verificou junto a Weirs e descobriu que não havia nenhum treinamento noturno naquela noite. Eles nunca tinham ouvido falar de Jason Green. E é nesse momento que tudo deixa de ser, talvez ela só esteja atrasada, e passa a ser, essa coisa toda foi uma armadilha. A polícia analisou a conta do Facebook de Nona e determinou que Jason Green era, na verdade, Christopher James Dannevic, de 20 anos. A polícia foi até a casa de Dannevic e o interrogou. Ele admitiu que conhecia Nona, mas disse não saber nada sobre o desaparecimento dela. Ele disse que eles haviam se conhecido no Facebook e que ambos tinham interesse em trabalhar para Weirs. Disse que a última vez que a viu foi no dia 10 de maio, cerca de 2 dias antes de ela desaparecer. A polícia descobriu que, no dia em que Nona desapareceu, alguém havia acessado a conta bancária dela e sacado $170, que era o valor máximo. A polícia encontrou imagens de câmeras de segurança de Dannevic perto do caixa eletrônico onde o dinheiro foi sacado. Dannevic foi levado à delegacia. Ele admitiu que pegou a bolsa de Nona e que sabia a senha dela. Ele contou a ela dias antes que nunca conseguia se lembrar da própria senha. Ela disse a ele que a senha dela era o ano em que nasceu. E esse detalhe é tão sombrio porque é pequeno e banal. É o tipo de coisa que você diz casualmente, sem pensar. E ele guardou aquilo como uma arma. Na manhã do dia 14 de maio, Dannevic foi preso. Mais tarde naquele dia, ele levou a polícia até um pequeno e isolado riacho. E é aqui que o caso se torna genuinamente horrível, porque não foi um daqueles momentos dramáticos de cena de crime de filme. Foi silencioso, escondido. Um lugar com o qual você não se depararia, a menos que já soubesse onde procurar. De bruços, totalmente vestido, dentro do riacho, estava o corpo sem vida de Nona Belmezoff, de 18 anos. Simplesmente deixado ali, como se a água devesse fazer o trabalho de esconder o que havia acontecido. O tipo de cena tão imóvel que a princípio nem parece real. Dannevic alegou que tinha desmaiado por 5 minutos. Quando voltou a si, Nona estava de bruços na água. Ele a observou por alguns minutos e ela não se moveu. Então ele pegou a bolsa dela e foi embora. Mas essa história nunca se sustentou, porque afogamento não é instantâneo. Segurar alguém embaixo d'água não é um acidente. E se você volta a si e alguém está de bruços na água, a reação normal não é ficar parado ali, observando, depois roubar a bolsa da pessoa e ir embora. A polícia continuou investigando Dannevic. 1 ano e meio antes, em novembro de 2008, ele havia atraído uma garota de 16 anos para uma área de mata. Em seguida, ele agarrou e a manteve sob ameaça de uma faca. Algumas pessoas passaram por ali por acaso e resgataram a garota. Dannevic foi preso. Em 2009, ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas saiu em liberdade condicional após apenas 2 meses, em fevereiro de 2010. 8 dias depois de obter a liberdade condicional, ele conheceu Nona no site de relacionamentos Oasis Active. Dannevic se sentiu instantaneamente atraído por Nona, mas ela não demonstrou nenhum interesse nele. Então ele a perseguiu pela internet e descobriu os interesses dela. Em seguida, criou o perfil de Jason Green no Facebook e se conectou com Nona. Depois, ofereceu a ela o emprego fictício. E essa é a parte da internet que parece mais arrepiante, porque ele não a escolheu aleatoriamente. Ele a estudou. Ele descobriu exatamente o sonho que faria com que ela aparecesse. Ele usou uma identidade falsa de bom samaritano ligada ao resgate de animais para fazê-la se sentir segura. Após o julgamento, um policial disfarçado foi colocado na mesma cela que Dannevic. Ele confessou que a empurrou e ela caiu de costas dentro do riacho. Ela bateu a cabeça em algumas pedras, mas não perdeu a consciência, então ele segurou a cabeça dela embaixo d'água até ela parar de respirar. E esse é o detalhe que dá um nó no estômago, porque significa que ela estava viva durante tudo aquilo. Ela não foi simplesmente encontrada na água, ela foi forçada para baixo. E o cenário torna tudo ainda pior.
Não era um rio grande e dramático, mas um riacho pequeno, isolado, silencioso, como se o mundo simplesmente seguisse em frente enquanto aquilo acontecia. No entanto, ele nunca deu um motivo para o assassinato. Em agosto de 2011, Christopher Danevig se declarou culpado de assassinato. Um ano depois, em agosto de 2012, ele foi condenado a um máximo de 27 anos de prisão, com um período mínimo de 21 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Em 29 de julho de 2023, Erin Patterson convidou 4 pessoas para um almoço em sua casa em Leongatha, uma pequena cidade rural no estado de Victoria, cerca de 137 quilômetros a sudeste de Melbourne. O cardápio era Beef Wellington, um prato sofisticado e elaborado, do tipo que você faz quando quer impressionar alguém. 3 dos 4 convidados morreram ao longo dos dias seguintes. O quarto mal sobreviveu. E quando a polícia começou a vasculhar o histórico de buscas no celular de Erin Patterson, o que encontraram foi suficiente para paralisar qualquer investigador. Erin Patterson tinha 48 anos na época dos acontecimentos. Era mãe de 2 filhos e estava separada do marido, Simon Patterson, havia anos. A separação não tinha sido amigável, havia tensão, um histórico acumulado, ressentimentos que Erin expôs em mensagens privadas no Facebook com amigos, com uma franqueza que mais tarde se mostraria devastadora no julgamento. "Estou tão de saco cheio dessa merda, não quero nada com eles", escreveu ela em dezembro de 2022, referindo-se à família do ex-marido. "Essa família eu juro por Deus." Mas por fora, Erin mantinha uma imagem completamente diferente. Ela era gentil, atenciosa, a mãe presente que estava tentando manter as coisas civilizadas com a família dos filhos. Aquela que oferecia almoços, aquela que cozinhava para as pessoas. E em 29 de julho de 2023, ela convidou os pais de Simon, Don e Gail Patterson, ambos de 70 anos, junto com a irmã de Gail, Heather Wilkinson, de 66 anos, e o marido de Heather, Ian Wilkinson, de 68 anos. Ela disse que queria conversar sobre algo importante, algo relacionado às crianças. Ela queria fazer as pazes. Simon também foi convidado. Ele recusou. A ex-mulher o assustava. Ele tinha parado de comer a comida que ela cozinhava havia um tempo, embora nunca tenha imaginado que outra pessoa pudesse estar em risco. O almoço transcorreu de uma forma que parecia totalmente normal. Boa conversa, boa comida. Erin serviu porções individuais de Beef Wellington, uma escolha que mais tarde se tornaria uma peça central de prova no caso, porque a receita que ela usou pedia um único pedaço grande, e não porções individuais. Ao longo dos dias seguintes, todos os 4 convidados começaram a se sentir muito mal. Os sintomas eram compatíveis com um envenenamento grave: vômito, dor abdominal, falência hepática progressiva. Todos os 4 foram hospitalizados. Em 4 de agosto, 6 dias após o almoço, Gail Patterson e Heather Wilkinson morreram. No dia seguinte, Don Patterson morreu. Ian Wilkinson, o único sobrevivente, passou semanas na terapia intensiva. Os médicos que o trataram disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. A causa da morte foi confirmada por análise forense: envenenamento por cogumelos, Amanita phalloides, conhecidos como cogumelos chapéu da morte, os cogumelos mais letais do mundo. Um único chapéu da morte pode matar um adulto saudável. Erin Patterson falou com a polícia voluntariamente. Ela disse que devia ter sido um acidente, que tinha comprado os cogumelos em um mercado asiático em Melbourne, que não fazia ideia de que havia chapéus da morte misturados, que sentia muitíssimo. A polícia começou a investigar a fundo, e a primeira coisa que fizeram foi vasculhar o histórico de buscas dela na internet. O que encontraram foi uma cronologia que a acusação descreveria no julgamento como a prova mais incriminadora de intenção premeditada. Semanas antes do almoço, Erin tinha pesquisado no Google informações detalhadas sobre os cogumelos chapéu da morte, sobre os sintomas deles, sobre quanto tempo levavam para agir, sobre se podiam ser detectados na comida, sobre a dose letal. Ela também tinha pesquisado informações sobre o processo de desidratação de cogumelos, um processo que, segundo os peritos forenses que testemunharam no julgamento, concentra as toxinas do chapéu da morte
e as torna ainda mais letais e ainda mais difíceis de detectar na preparação final. E então havia o desidratador. Erin tinha um desidratador de alimentos em casa. Quando a polícia foi procurá-lo como parte da investigação, ele havia sumido. Dias depois de seus convidados morrerem, Erin o havia levado a uma lixeira pública, em uma área comercial de Leongata, uma lixeira onde eletrodomésticos não são recolhidos. A polícia o encontrou. A análise forense confirmou que o desidratador tinha sido usado para processar cogumelos contendo toxinas do chapéu da morte. Erin disse que o havia jogado fora porque estava quebrado, que não tinha nada a ver com os cogumelos do almoço, que era uma coincidência. Mas a coincidência mais difícil de explicar era das porções individuais. A acusação argumentou que Erin tinha servido o Beef Wellington em porções separadas para poder controlar exatamente o que ia em cada prato, para poder contaminar os pratos dos convidados, sem contaminar o próprio. A análise confirmou que a porção de Erin não continha cogumelos chapéu da morte. As porções de seus 4 convidados continham. A defesa tentou argumentar que se tratava de uma diferença acidental na forma como os ingredientes foram distribuídos, que não havia como Erin ter identificado e separado os cogumelos com aquele tipo de precisão, que tudo aquilo era uma tragédia, não um crime. O júri não engoliu isso. Mas há mais um detalhe que veio à tona depois da condenação, um que a defesa quis manter fora do julgamento e que um juiz determinou que fosse tornado público em agosto de 2025. Simon Patterson, ex-marido de Erin, testemunhou em uma audiência preliminar que não foi apresentada ao júri. Ele disse que, nos meses que antecederam o almoço fatal, ele tinha apresentado sintomas estranhos depois de comer comida feita por Erin, nas ocasiões em que eles ainda dividiam uma refeição ou outra pelo bem das crianças. Eu achei que havia um risco de ela me envenenar se eu fosse ao almoço, afirmou ele. Foi por isso que recusei. Esse depoimento nunca chegou ao júri, mas veio à tona depois da condenação, quando o juiz suspendeu a proibição de divulgação. E tem mais. A acusação tinha inicialmente indiciado Erin por 3 tentativas de assassinato contra Simon entre novembro de 2021 e setembro de 2022. Curry e macarrão que ele havia comido e depois passado mal. Essas acusações foram retiradas antes do julgamento por falta de provas diretas. Mas a cronologia sugere que o almoço de 29 de julho não foi a primeira tentativa. O julgamento começou em abril de 2025. Durou 9 semanas. Mais de 50 testemunhas depuseram. Toda a Austrália acompanhou em tempo real. A mídia o descreveu como o caso criminal mais acompanhado de perto no país em décadas. Em 7 de julho de 2025, o júri deliberou por 6 dias e proferiu o veredito. Erin Patterson, culpada de 3 acusações de assassinato e uma acusação de tentativa de assassinato. Ela não demonstrou nenhuma emoção quando o veredicto foi lido. Ela apenas piscou repetidamente. Em 8 de setembro de 2025, ela foi condenada a 3 penas de prisão perpétua a serem cumpridas simultaneamente, com um período mínimo de 33 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Ela terá 83 anos antes de poder solicitar a soltura. O juiz lhe disse na sala do tribunal: "Suas ações foram deliberadas, calculadas e dissimuladas." Qual era o motivo? Essa pergunta nunca teve uma resposta definitiva no julgamento. A acusação não era obrigada a provar o motivo, apenas a intenção. E a intenção foi estabelecida pelas buscas no Google, pelo desidratador descartado, pelas porções individuais, pela ausência de chapéu da morte no próprio prato dela. Mas a Austrália continuava perguntando por quê. O que levou uma mulher de 48 anos, mãe de 2 filhos, a planejar e executar o envenenamento de 4 pessoas que vieram à casa dela de boa fé? As mensagens do Facebook: "Estou tão de saco cheio dessa merda, não quero nada com eles", davam uma pista da frustração acumulada. A situação com a separação, a tensão com a família do ex, os anos de conflito que ela descrevia em particular como insuportáveis. Mas a ligação entre essa frustração e a decisão de matar 3 pessoas com cogumelos venenosos é um abismo que nenhuma análise psicológica conseguiu atravessar por completo durante o julgamento.
O componente digital deste caso é o que o torna parte desta série. Não é um caso de redes sociais, nem um caso de dark web, nem cibercrime no sentido tradicional, mas é um dos casos mais claros da história jurídica australiana de como o histórico de buscas de uma pessoa pode construir a prova de um crime premeditado. Erin Patterson pesquisou no Google como envenenar alguém. Não com essas exatas palavras, mas a sequência de buscas, o momento em que foram feitas, a especificidade das informações que ela buscou contavam essa história com mais clareza do que qualquer testemunha conseguiria. As buscas na internet não mentem, e neste caso, elas disseram exatamente o que a acusação precisava que elas dissessem. Nosso próximo caso também vem da Austrália. Ele também tem décadas de história por trás. Mas este caso não é sobre veneno ou uma mesa de almoço. É sobre 3 mulheres que desapareceram das ruas de Perth em menos de 2 anos, sobre uma investigação que custou 140 milhões de dólares e levou 20 anos para identificar o culpado. E sobre como provas digitais e DNA, 2 ferramentas que não existiam quando os crimes começaram, foram, no fim das contas, o que solucionou o caso. Estou falando do serial killer de Claremont. No caso anterior, falamos sobre um crime planejado com meticulosidade digital, buscas no Google, um desidratador jogado numa lixeira, porções individuais de Beef Wellington. Um crime moderno, rastreável, solucionado em grande parte pelo histórico digital da assassina. Nosso próximo caso é diferente em quase todos os aspectos. Aconteceu nos anos 90, antes de o Google existir, antes de os telefones serem inteligentes, antes de haver câmeras em cada esquina. 3 mulheres desapareceram das ruas de Perth em 14 meses, e a Austrália levou 20 anos para encontrar o responsável. Perth, Austrália Ocidental. Uma cidade que lá nos anos 90 tinha a reputação de ser uma das mais seguras e agradáveis do país. Clima perfeito, praias, qualidade de vida. O tipo de lugar onde as mulheres saíam à noite sem pensar muito no perigo. Isso mudou para sempre em 27 de janeiro de 1996. Era a madrugada do Dia da Austrália, o equivalente australiano ao 4 de julho americano. Milhares de pessoas festejando por toda a cidade. Em Claremont, um subúrbio abastado no norte de Perth, cheio de bares e clubes, a festa estava a todo vapor. Sarah Spears tinha 18 anos, era secretária. Naquela noite, ela tinha saído com amigos para o Club Bayview, em Claremont. Por volta das 2 da manhã, ela se separou do grupo e chamou um táxi de um telefone público. O táxi nunca apareceu, ou apareceu e não conseguiu encontrá-la. Sarah desapareceu. O corpo dela nunca foi encontrado. Perth entrou em estado de alerta máximo. A polícia investigou. Interrogaram centenas de pessoas. Não havia nenhuma prova concreta, nenhuma testemunha clara, nada que apontasse para um suspeito específico. 5 meses depois, em 9 de junho de 1996, Jenny Rimmer saiu com amigos para os bares de Claremont. Jenny tinha 23 anos e trabalhava em uma creche. Foi a última parada de uma noite comum. Ela foi vista pela última vez sendo abordada por alguém na rua, perto dos bares. Ela desapareceu. O corpo dela foi encontrado 2 meses depois em uma área arborizada cerca de 45 quilômetros ao sul de Claremont. Ela tinha ferimentos no pescoço. Tinha tentado se defender. Perth percebeu que tinha um problema sério. A polícia formou-se uma força-tarefa especial. Perth se encheu de alertas. As mulheres começaram a tomar mais cuidado, a sair em grupos, a avisar antes de irem embora sozinhas. E mesmo assim, em 14 de março de 1997, Ciara Glennon desapareceu. Ciara tinha 27 anos. Era advogada, inteligente, bem-sucedida, com a vida toda pela frente. Tinha saído com colegas para os bares de Claremont. Quando o meu grupo decidiu ir para casa, Ciara escolheu ficar um pouco mais e pegar o próprio táxi depois. Ela nunca chegou em casa. O corpo dela foi encontrado 3 semanas depois em uma área remota ao norte de Perth, perto de Eglinton. Os mesmos ferimentos no pescoço, os mesmos sinais de luta, a mesma brutalidade. 3 mulheres em 14 meses, todas em Claremont, todas sozinhas, todas abordadas por alguém que as levou embora e as matou.
Perth nunca mais foi a mesma. O que se seguiu foi a investigação criminal mais longa, mais cara e mais complexa da história da Austrália Ocidental. A polícia criou a maior força-tarefa que o Estado já tinha visto. Coletaram amostras de DNA de mais de 2.000 taxistas de Perth. Entrevistaram milhares de pessoas, vasculharam registros telefônicos, registros de cartão de crédito, imagens de câmeras de segurança da região. Ofereceram recompensas. Chegaram até a trazer David Burney, um serial killer de Perth já condenado, para oferecer alguma perspectiva sobre a psicologia do assassino. Nada, por anos, absolutamente nada. Por 2 décadas, os assassinatos de Claremont permaneceram o maior mistério criminal da Austrália. A cada aniversário, a mídia voltava ao caso. As famílias das vítimas davam entrevistas implorando por respostas. A polícia relançava apelos à população, e o assassino continuava à solta. O que finalmente solucionou o caso não foi uma testemunha, não foi uma confissão, não foi nenhum método policial clássico, foi um quimono de seda. Em 1988, 8 anos antes dos crimes de Claremont, uma mulher de 18 anos em Perth foi atacada enquanto dormia em sua casa. O invasor entrou por uma janela, abusou sexualmente dela e fugiu. Ao sair, ele deixou para trás um quimono de seda branco que tinha roubado de um varal na casa ao lado. O caso foi investigado na época sem resultados, mas o quimono foi preservado como prova. Em 2016, como parte de uma revisão massiva de casos não resolvidos, a polícia analisou as manchas no quimono com técnicas de DNA que não existiam em 1988. O perfil de DNA que eles obtiveram foi comparado com as amostras preservadas da cena onde o corpo de Ciara Glennon foi encontrado, especificamente o material celular encontrado sob as unhas de Ciara, o que indicava que ela tinha lutado com o agressor e arranhado a pele dele. Houve correspondência. O mesmo homem que tinha atacado a mulher em 1988 havia matado Ciara Glennon em 1997. Mas eles ainda precisavam descobrir quem ele era. O perfil de DNA foi comparado com os bancos de dados disponíveis. Não houve correspondência direta, mas a investigação revelou que o kimono também tinha uma impressão digital parcial, do mesmo invasor de 1988. Essa impressão foi cruzada com os registros policiais, e surgiu uma correspondência. Bradley Robert Edwards, 48 anos, técnico da Telstra, a Telstra sendo a maior empresa de telecomunicações da Austrália. Edwards tinha sido condenado em 1990 por agredir uma assistente social em um hospital. Uma condenação leve, uma pena suspensa. As digitais dele estavam no sistema. A polícia começou a monitorá-lo discretamente. E, em determinado momento, um detetive que o seguia viu Edwards beber uma garrafa de Sprite. Quando ele a jogou fora, o detetive a pescou da lixeira. O DNA da garrafa de Sprite correspondia ao DNA do kimono e ao DNA encontrado sob as unhas de Ciara Glennon. Em 19 de dezembro de 2016, 21 anos depois do desaparecimento de Sarah Spears, a polícia foi até a casa de Bradley Robert Edwards em Kildale, Perth. Eles o prenderam. Edwards era tudo aquilo que ninguém esperaria de um serial killer. Ele era técnico de telecomunicações. Tinha trabalhado para a Telstra durante anos, o que lhe dava acesso a informações sobre linhas telefônicas, registros de chamadas, infraestrutura de comunicações. Era pai, tinha se casado 2 vezes. Suas ex-esposas testemunharam no julgamento que nunca tinham visto qualquer sinal de violência. Mas havia também outro Edwards, aquele que existia no mundo online sob apelidos que ele mesmo escolhia. Ele se autodenominava o Bicho-Papão em fóruns e comunidades online. Era uma identidade que ele construiu e que a acusação apresentou no julgamento como prova de uma psicologia predatória consciente e deliberada. O julgamento começou em novembro de 2019. Durou 7 meses, o julgamento criminal mais longo da história da Austrália Ocidental. Mais de 200 testemunhas depuseram. O processo custou cerca de 140 milhões de dólares australianos, o julgamento individual mais caro da história do país. Não houve júri. Edwards optou por ser julgado apenas por um juiz, o juiz Stephen Hall.
porque 20 anos de cobertura da mídia tornaram quase impossível encontrar jurados sem opiniões pré-existentes. Em 24 de setembro de 2020, o juiz Hall leu o veredito. Bradley Robert Edwards, culpado pelo assassinato de Jane Rimmer, culpado pelo assassinato de Ciara Glennon, inocente do assassinato de Sarah Spears por insuficiência de provas diretas. Mas o juiz acrescentou algo significativo. Ele disse ser provável que Edwards também tivesse matado Sarah. Só não havia provas suficientes para condená-lo, além de qualquer dúvida razoável. Sarah Spears continua desaparecida. A família dela ainda não tem um corpo para enterrar. Em 23 de dezembro de 2020, Edwards foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 40 anos antes de poder solicitar a liberdade condicional. Ele terá 91 anos antes de se tornar elegível. Há várias camadas neste caso que o tornam único. A primeira é o tempo, 20 anos. Uma cidade inteira que viveu com medo por 2 décadas. Famílias que envelheceram esperando respostas. Investigadores que dedicaram suas carreiras a um caso que parecia insolúvel. A segunda é a tecnologia. Edwards não foi pego por nenhum método clássico de investigação policial. Ele foi pego pelo DNA, uma tecnologia que não existia quando ele cometeu seus primeiros crimes em 1988, por um kimono que alguém teve a sabedoria de preservar por 28 anos, por uma garrafa de Sprite tirada de uma lixeira. E a terceira camada, aquela que conecta este caso a esta série, é o mundo online de Edwards. Um homem que, na vida pública, era técnico de telecomunicações, um homem de família, um vizinho invisível, mas que, online, se autodenominava o bicho-papão, que construiu uma identidade digital que sua vida real jamais teria tolerado. A dualidade entre quem ele era por fora e quem ele era por dentro, e o espaço que a internet lhe deu para existir como esse segundo eu, faz parte da história de Bradley Robert Edwards. O caso Claremont mudou a Austrália de maneiras permanentes. Mudou a forma como Perth fala sobre segurança à noite. Mudou os protocolos policiais para investigações de pessoas desaparecidas. Levou a reformas na forma como as provas são preservadas e analisadas em casos não resolvidos. E deixou uma pergunta que nenhuma condenação consegue responder por completo. O que teria acontecido se alguém tivesse pego Edwards em 1988, quando ele agrediu aquela mulher de 18 anos? Teria existido uma Sarah Spears, uma Jane Rimmer, uma Ciara Glennon? O sistema o processou em 1990. Deu a ele uma pena suspensa e o deixou ir. 7 anos depois, ele estava nas ruas de Claremont. Nosso último caso de hoje é completamente diferente. Não há um culpado condenado. Não há um corpo encontrado. Não há resolução. É o caso de uma garota de 17 anos que, em maio de 2025, foi deixada no aeroporto pela família. Ela nunca fez o check-in para o voo. E a partir daquele dia, a Austrália continua procurando por ela sem encontrar nenhuma resposta. Esta é a história de Phoebe Bishop. No caso anterior, falamos sobre 20 anos de mistério, sobre uma cidade inteira que viveu com medo por 2 décadas, esperando que alguém respondesse o que tinha acontecido com 3 mulheres. E quando a resposta veio, ela veio graças a uma tecnologia que não existia quando os crimes aconteceram. Nosso último caso de hoje também tem um mistério no centro. Também tem uma adolescente desaparecida. Também tem uma busca desesperada. Mas este caso aconteceu em 2025. E as pessoas que a levaram ao aeroporto, as pessoas em quem ela mais confiava, acabaram sendo exatamente quem a polícia estava procurando. Em 15 de maio de 2025, às 8h30 da manhã, Phoebe Bishop estava na Airport Drive, em Bundaberg, Queensland, a estrada que leva ao aeroporto daquela cidade no norte da Austrália. Ela tinha 17 anos, tinha uma mala, tinha um voo reservado de Bundaberg para Brisbane e de lá para Perth, na Austrália Ocidental, onde o namorado dela esperava. As colegas de casa dela tinham levado até lá. Ela saiu do carro com a mala e nunca entrou no aeroporto. As câmeras de segurança do aeroporto de Bundaberg nunca registraram Phoebe Bishop dentro do terminal. As companhias aéreas confirmaram que ela nunca fez o check-in. O celular dela foi desligado às 8h30 da manhã.
o mesmo momento em que ela foi deixada na Airport Drive. O namorado dela esperou. Ela não apareceu. Ele mandou mensagem. Ela não respondeu. A família dela começou a ligar. Nada. No dia seguinte, 16 de maio de 2025, a polícia de Queensland emitiu um alerta de pessoa desaparecida. Phoebe Bishop, 1,80 metros de altura, cabelos longos tingidos de ruivo, olhos cor de avelã, tinha desaparecido sem deixar rastros. Para entender o que aconteceu, é preciso entender a situação de moradia de Phoebe nos meses que antecederam o caso. Phoebe não morava com a família. Ela morava em uma propriedade rural em Gingin, uma cidadezinha cerca de 362 quilômetros ao norte de Brisbane, com duas colegas de casa, James Wood, um homem de 34 anos, e a parceira dele, Tanika Bromley, de 33 anos. A relação entre Phoebe e seus colegas de casa não era totalmente clara para a família dela. Eles sabiam que ela existia, sabiam que moravam juntos, mas os detalhes desse arranjo, quem Wood e Bromley realmente eram, qual era a natureza da relação deles com Phoebe, o que acontecia naquela propriedade rural, não eram transparentes. O que estava claro é que foram Wood e Bromley que a levaram ao aeroporto naquela manhã de 15 de maio. Eles mesmos confirmaram isso à polícia, a princípio. Os investigadores consideraram o desaparecimento suspeito quase imediatamente. O detetive responsável, Ryan Thompson, disse isso em uma coletiva de imprensa. As pessoas não somem do nada. Foi uma frase simples, mais direta. Um sinal de que a polícia já não procurava por uma adolescente que tinha decidido fugir. Eles estavam investigando algo mais sombrio. Eles declararam 2 cenas de crime. A propriedade de Gingin, onde Phoebe morava, e o Hyundai Civic 35 cinza com a placa 414IW3 que tinha sido usado para levá-la ao aeroporto. O carro foi apreendido. A propriedade foi isolada e submetida à análise forense. E na propriedade, eles encontraram algo perturbador: vários cães mortos. A polícia não confirmou se eles estavam ligados à investigação, mas o detalhe circulou em todos os veículos de mídia australianos e pintou um quadro muito sombrio do que poderia ter acontecido lá dentro. As redes sociais de Phoebe, suas contas bancárias e seu celular estavam todos inativos desde 14 de maio, o dia anterior à sua suposta viagem ao aeroporto. O dia anterior. A busca se intensificou ao longo das semanas seguintes. A polícia de Queensland mobilizou cães farejadores, helicópteros e equipes de mergulho nas áreas de mata e de água, perto do Parque Nacional Goodnight Scrub, um parque nacional remoto e extenso nos arredores de Gingin. A mãe de Phoebe, Kylie Johnson, falou publicamente. Ela descreveu o desaparecimento como completamente fora do comportamento dela, especialmente porque tinha acontecido durante uma semana de luto familiar, coincidindo com os aniversários de morte da melhor amiga de Phoebe e do avô dela. Ela nunca teria escolhido não aparecer nesta semana, disse Kylie. Isso não é a Phoebe. As redes sociais australianas se encheram do caso. A hashtag com o nome dela esteve entre os assuntos mais comentados na Austrália por dias. Milhares de pessoas compartilharam a foto dela, seus dados, as informações de contato da polícia. Foi a maior busca cidadã online da Austrália em 2025. Em 4 de junho, quase 3 semanas após o desaparecimento, James Wood foi detido pela polícia. A polícia disse que ele estava auxiliando nas investigações. Ainda não havia acusações. Horas antes de ser detido, Wood tinha conversado com o Daily Mail Australia. Ele tinha contado ao repórter os detalhes de como eles tinham levado Phoebe ao aeroporto naquela manhã, que a tinham deixado na rua, que ela tinha saído do carro com a mala. Era a história que combinava com o que a polícia sabia, que Phoebe tinha sido vista na Airport Drive. Mas havia um detalhe que Wood não sabia que a polícia já tinha. As câmeras de segurança mostravam o carro cinza passando pela Airport Drive sem parar. Ninguém tinha saído do veículo. Phoebe nunca saiu do carro. Em 5 de junho de 2025, a polícia de Queensland anunciou as prisões. James Wood, 34 anos, acusado de assassinato e de 2 acusações de violação de cadáver. Tanika Bromley, 33 anos, acusada de assassinato e de 2 acusações de violação de cadáver.
No dia seguinte, 6 de junho, os investigadores encontraram o que estavam procurando. Os restos mortais de Phoebe Bishop foram encontrados perto do Parque Nacional Goodnight Scrub, a mesma área onde a polícia vinha buscando havia semanas. Ela tinha 17 anos. O caso de Phoebe Bishop tem um componente digital que o torna parte desta série de maneiras diferentes dos casos anteriores. Não foi o crime em si que aconteceu online, foi a investigação cidadã que se desenrolou paralelamente à oficial. Desde o primeiro dia do desaparecimento, usuários australianos no Reddit, no Facebook, no TikTok e no Twitter começaram a analisar cada detalhe que a polícia tornava público. Eles rastrearam a rota do carro cinza, analisaram imagens de câmeras de painel compartilhadas nas redes sociais, identificaram inconsistências nas versões que circulavam, fizeram mapas da área do Parque Nacional Goodnight Scrub, marcando possíveis zonas de busca. Quando Wood conversou com o Daily Mail Australia horas antes de ser detido, e quando veio à tona a informação de que as câmeras mostravam o carro nunca parando, a comunidade online australiana processou a contradição em tempo real, antes de a polícia fazer seu anúncio oficial. Foi o mesmo fenômeno que vimos no caso Colmenares, na Colômbia, a internet como um segundo tribunal, como um campo paralelo de investigação, como um lugar onde uma sociedade processa coletivamente um crime que considera impossível de ignorar. Mas havia também algo mais sombrio. As redes sociais tinham enchido os perfis dos suspeitos de ameaças. A propriedade de Gindin foi identificada e seu endereço circulou publicamente. Pessoas que afirmavam conhecer Wood e Bromley começaram a publicar informações sobre o histórico deles, suas origens, seus comportamentos passados, informações não verificadas, misturadas com boatos, compartilhadas por milhares de pessoas que queriam justiça para Phoebe, mas que no processo estavam construindo um julgamento paralelo sem provas confirmadas. Esse é o lado mais sombrio da investigação cidadã online. Não a má-fé, mas a velocidade, a certeza com que uma comunidade pode condenar alguém antes mesmo de existir um veredicto de um tribunal, e os danos colaterais que essa certeza pode causar quando ela se equivoca. No caso de Phoebe Bishop, a polícia chegou aos mesmos suspeitos que a internet tinha apontado, mas nem sempre é assim que acontece. E a linha entre a investigação cidadã e o linchamento digital é mais tênue do que parece quando você está do lado das pessoas que acreditam estar fazendo justiça. Até o momento da gravação deste vídeo, James Wood e Tanika Bromley estão sob custódia na Austrália, aguardando o julgamento. Eles não fizeram nenhuma declaração pública sobre as acusações. Os advogados deles pediram que o caso seja tratado com a máxima discrição, dado-se o nível de exposição na mídia. O julgamento ainda não tem data marcada. A mãe de Phoebe, Kylie Johnson, falou com a imprensa depois que os restos mortais de sua filha foram encontrados. Ela não falou sobre os acusados. Ela falou sobre Phoebe, sobre quem ela era, sobre o que ela amava. Ela disse que Phoebe queria trabalhar com animais, que ela era carinhosa, que ela fazia todo mundo rir. E ela disse algo que ficou marcado na Austrália. Ela não merecia isso. Nenhuma garota merece isso. Essa foi a Austrália. 6 casos. 6 maneiras diferentes pelas quais o mundo digital se enredou com o crime no maior país do Hemisfério Sul. Que país eu devo abordar no meu próximo vídeo? Me avisem nos comentários. Até breve!